Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, nos dirija, nos dê sabedoria e entendimento da sua santa e bendita palavra. Pela graça de Deus, mais uma vez, vamos hoje examinar as Escrituras. Vamos meditar a respeito daquelas pessoas que estão vivas fisicamente, mas são consideradas mortas para Deus. Vamos aqui examinar no livro de Romanos, no capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 14, a palavra de Deus assim nos diz: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós vemos aqui que Cristo venceu o pecado, e quem está em Cristo também vence o pecado. O que é o pecado? O pecado é a morte espiritual. Então a conclusão que nós chegamos é a seguinte: se a pessoa vive em pecados, satisfazendo a vontade carnal, a vontade da carne. A vontade da carne é diferente da vontade do Espírito, a ponto de nós vermos que a carne combate contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma escolha. Tem os dois caminhos, o caminho espiritual e o caminho da carnalidade. Eu vou escolher o caminho espiritual. Para mim escolher o caminho espiritual, eu estou crucificando a minha carne com Cristo, ou seja, eu morri para o mundo, morro para o mundo para viver para Deus. Então estou vivendo em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então para o mundo eu não tenho valor nenhum, as pessoas olham para mim, não vê benefício nenhum em ter amizade comigo, em ter contato comigo. Eu não ofereço nada mundano para as pessoas, eu ofereço o que eu recebi de Deus, as palavras de Deus, eu ofereço o amor, a paciência, a temperança, a fé, coisas que não interessam muito ao mundo. O mundo quer saber de prazer carnal, quer fazer festas e glutonarias e bebedices e feitiçarias. E nós não, quem se converteu, nós cristãos, não somos assim. Nós vivemos em espírito, que é o que a palavra está nos ensinando aqui. Morremos também com Cristo, nós nos consideramos mortos para o pecado, mortos para fazer a vontade da carne, mas vivos para Deus, porque o que interessa é o seguinte: nossa carne, a vida terrena, ela tem um tempo aqui de sobrevivência. A nossa vida carnal, todo mundo um dia parte desta vida terrena, mas temos uma vida espiritual que é eterna. Onde nós vamos viver esta eternidade, esta vida espiritual? Porque nós já estamos aqui, um dia vamos prestar contas de tudo aquilo que fizemos. Onde vamos viver? Conforme o caminho que nós escolhemos, porque cada um dará conta de si mesmo. Cada um vai responder a Deus pelo que fez através do corpo, pelo que fez, pelo que falou. Então, eu escolho o caminho de fazer a vontade de Deus aqui, viver em espírito e em verdade, e crucifico o meu corpo com Cristo. Não faço a minha vontade carnal. Quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Então eu estou esperando receber a vida eterna. Esse é o prêmio. E fazemos por fé, não fazemos por vista. Não estou vendo isso, mas existe a promessa de Deus e nós confiamos. E quem vive assim, a palavra diz aqui no versículo 13, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Porque as pessoas que não vivem assim, que estão no mundo, mas não vivem assim, estão mortas já. Mortas porque espiritualmente elas vão morrer. A eternidade, elas vão estar mortas. Serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas nós, que fazemos a vontade de Deus,
vamos viver nas mansões celestiais. Então nós não estamos muito preocupados com a nossa vida terrena. É claro que vamos cuidar do nosso corpo, vamos trabalhar, vamos sustentar o nosso corpo, não vamos ultrapassar os limites para entrarmos nos pecados da carne, de forma nenhuma. Vamos viver santificados. Nós vemos aqui também em Gálatas capítulo 2, o versículo 19, diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Pela lei, assim como Cristo morreu, pela lei ele morreu, foi morto, porque ele se fez igual a Deus, porque ele violou o sábado, e ele foi morto por isso, morto pela lei. Agora vive, ele colocou um novo mandamento, instituiu um novo ministério, né? Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Mudando o sacerdócio, mudou a lei. Então, o que nós estamos seguindo? O sacerdócio de Abraão ou o sacerdócio de Melquisedeque? De Melquisedeque, cujo sumo sacerdote é Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, pela lei, nós também estamos mortos para a lei, para viver para Deus, como Cristo também diz aqui. Estamos mortos para a lei, para o mundo, para viver para Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: amados, não estranhei, versículos 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então aqui, eu li até o versículo 3. Aqui a palavra de Deus nos ensina o seguinte: Cristo já padeceu por nós, nós aceitamos Cristo, nos tornamos templo do Espírito Santo, assim como Cristo também. E em nós reina o Rei Celestial, o Rei dos Reis. E nós não somos mais deste reino mundano. Nós fazemos parte do reino celestial. E agora, já que morremos com Cristo, nós cessamos de pecar. Nós não somos mais pecadores. Somos santos, separados. Tivemos uma mudança de pensamento, de vida. Nós estamos indo além do que a mente humana pode pensar. Nós estamos indo pela fé. E aqui diz porque esse tempo que nos resta, que nós temos ainda para viver a carne, não sabemos quanto tempo temos ainda para viver a carne, mas cada um, enquanto estiver neste mundo, vamos viver não mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque já é bastante o tempo que nós já vivemos segundo os gentios, fazendo a vontade dos gentios, a vontade da carne, concupiscências, borrachices, quer dizer, bebedeiras, glutonarias e abomináveis idolatrias. Chega disso, vamos viver em santificação, em bênção e honra, e vamos fazer a vontade de Deus para a glória de Deus. Vamos ver em 1 Timóteo capítulo 5, falando sobre das mulheres idosas que sejam respeitadas como mães, as moças como irmãs, em toda a pureza, para que honremos as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Mas se a viúva, do versículo 4, capítulo 5, versículo 4 em diante. Mas se a viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Então, aqui é um outro exemplo. A pessoa está vivendo em deleite. Não é só a viúva, como nós vimos lá, também em Romanos. Não é só a viúva que vivendo em deleites está morta. Qualquer pessoa que vive fazendo a vontade da carne, vivendo, está morta.
todos os que não têm Jesus, todos os que não vivem a palavra de Deus, todos os que não estão vivendo verdadeiramente o Evangelho, estão satisfazendo a sua vontade carnal, terrena, humana e diabólica, essas pessoas estão mortas, estão vivas, você vê, carnalmente estão vivas, mas espiritualmente é o que a palavra nos diz, já estão mortas, porque se não mudarem de vida, se não tiverem uma transformação de vida, uma mudança de atitude para fazer a vontade de Deus, elas serão condenadas. Então, a pessoa às vezes é chamada e Deus insiste com a pessoa, manda um mensageiro, manda outro, e outros, e sonhos, e visões, e tantas coisas. E a pessoa endurece o seu coração. Endurece para não se ver servindo a Deus, como se isso fosse uma coisa tão terrível, né? Mas nós buscamos com amor e sinceridade isso aí. Nós queremos servir a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Mas as pessoas, muitas pessoas, estão olhando somente para a vida carnal, a vida terrena, a vida material. Vivendo, está morta, porque não está fazendo a vontade de Deus. Quando encerrar o seu tempo aqui, se não se converter, se não mudar de vida, mas mudar de vida não só da boca para fora, mas de espírito, de atitude, de palavras e de testemunho, vivendo segundo o Evangelho, segundo o que Deus nos ensina. Então, como o Senhor Jesus nos deixou exemplo, se a pessoa não mudar de vida, ela já está morta, porque será condenada e lançada no lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor não quer que aconteça isso. Deus quer que nós sejamos salvos. E o Senhor Jesus Cristo veio para nos dar o exemplo, para que a salvação chegasse a todo mundo. E Ele quer que, porque Deus, o Pai, e é o Espírito Santo que está em nós, em todos aqueles que aceitam este caminho, Ele quer que todos sejam salvos. Deus quer que todo mundo seja salvo, não quer ninguém condenado. Essas palavras aqui é para que nós despertemos do nosso sono e vivamos perfeitamente o Evangelho, a palavra de Deus. Deus não está falando isso para que as pessoas continuem mortas, ao contrário, está nos ensinando para que despertem do seu sono, despertem para a vida eterna, deixem a vontade carnal, confiem em Jesus Cristo e assim o tempo que nos resta, como escreveu o apóstolo Pedro, guiado pelo Espírito Santo, o tempo que nos resta na carne, façamos a vontade de Deus, façamos o bem a todos, distribuamos o amor, aprendamos e ensinemos o amor com que nos devemos amar uns aos outros, porque a palavra diz aqui em Romanos capítulo 7, versículos 4 e 5, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Nós fazemos isso, né? Estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para sermos de outro, para sermos de Jesus Cristo, não mais do inimigo, do maligno. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Não dava fruto para a vida. Vivendo os pecados, o pecado, nós conhecemos os pecados pela lei. A lei só mostrou o pecado, mas a lei não providenciou salvação. Quem tinha que viver pela lei. E os apóstolos reconheceram, nem nós, nem nossos pais conseguimos suportar um jugo daquele. Mas se esforçavam, e Deus conhece os corações, até onde a pessoa pode ir. E os apóstolos, eles deixaram escrito para nós. E essas mensagens que nos foram transmitidas, nos mostram que nós vivendo na carnalidade, nós damos fruto para a morte. Mas vivendo em espírito, em verdade, é fruto para a vida eterna. Então, querido irmão, querida irmã, seja uma pessoa viva dentre os mortos. E através desta vida que Deus nos dá, vamos ensinar a outros o caminho estreito, o caminho que nos leva também à salvação, para que outros possam vir para a salvação. Aquele que ganha almas, sábio é. E se tirarmos alguém do pecado, cobriremos uma multidão de pecados. Vamos agir, vamos trabalhar na seara do Senhor. O fim está próximo. Oremos para que Deus levante ceifeiros. Ceifeiros são aqueles que levam a palavra de Deus e que
ajudam as pessoas a compreender o Evangelho e dão testemunho em sua vida, no seu viver, no seu falar, de que são realmente convertidas e transformadas. Sejamos assim. E nos aguarda a vitória, a alegria da salvação, a bênção eterna e maravilhosa. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.